Olá, aqui é Bruno da Safran Co. Gostaria de dar as boas-vindas a todos para este que é o primeiro de uma série de podcasts que iremos fazer. Mensalmente discutiremos temas, questões trazidas por nossos parceiros no Brasil. A ideia é levar informação e a nossa visão de mercado. No episódio de hoje a gente vai abordar o mercado global de ações, hegemonia americana, mercados emergentes e câmbio. Para isso eu dou as boas-vindas ao nosso Portfólio Manager Vinícius Jeromel, diretamente de Genebra. Bem-vindo, Vini. Obrigado, Bruno. É um prazer estar com você. Eu acho que vai ser muito legal aqui a gente debater esses temas que estão cada vez mais evidentes, né, de investimentos no nosso cotidiano, agora com a crise do coronavírus, e vai ser legal também ter a sua visão aí de São Paulo, a sua visão do que está acontecendo nos investimentos no Brasil, o que os investidores brasileiros estão pensando, e eu vou poder contribuir aqui com a nossa parte, a parte de investimentos globais aqui de fora. Então vamos começar pelo que acho que todo mundo quer saber, mercado de ações. A gente viu essas ações caírem bastante com a crise da pandemia e se recuperarem muito rapidamente. Alguns acreditam que é uma recuperação em V, alguns acreditam que é W, alguns acreditam que é U. E a gente quer saber a opinião de vocês. O que esperar disso? Vocês estão achando caras essas ações? Baratas? O que vocês estão achando? Poxa, a primeira pergunta do nosso podcast não tinha como ser mais difícil, né? Calma, tem coisa pior por vir. Então, tá. Porque, de fato, né? De fato, a gente está vendo as economias passando por as piores recessões que a gente já viu na história. Talvez a recessão mais rápida, talvez uma recessão que vá perdurar por alguns anos, mas o que tudo está indicando, como a gente consegue observar no mercado financeiro, é que é uma recuperação em V. Começa a precificar que tudo bem, vai ter uma queda acentuada em 2020, mas 2021 já recupera uma parte, 2022 também, e aí na perpetuidade, grande parte dessa receita que foi perdida nesse ano, ela já é recuperada. Então, como a perpetuidade é uma grande parcela dessa conta do valuation, aí a gente tem o preço das ações bem elevados, né? E também vamos lembrar que a gente teve redução de taxas de juros, então aqui na Europa já era negativo e continuou, nos Estados Unidos foi praticamente para zero, então se a gente pegar ali a média do Equity Risk Premium, né, desde 2009 até 2019, de mais ou menos 5,6%, e aí nesse Equity Risk Premium você adiciona a taxa livre de risco, que são os treasuries americanos. Os treasuries caíram, o treasury de 10 anos é de 70 basis points, então a taxa descontada também diminui, né? E isso também contribui para que os valuations das ações aumentem. Fora, por último, até para não me alongar muito nessa primeira fácil pergunta que você fez, que tem uma liquidez absurda, né, e sem precedente dos bancos centrais. Então, muito maiores do que a crise de 2008, o que acontece, que faz causar uma inflação no preço dos ativos. E aí, o Fed começou comprando bonds, ETF bonds, e depois comprando bonds individuais, que faz com que essa classe de ativos se valorize. Esses investidores que tinham essa classe de ativos até para fazer um rebalanceamento da carteira, eles vão comprando outros tipos de ativo. Então faz como um todo, o mercado como um todo tem uma inflação nos preços. Pegando esse gancho da queda de taxa de juros, né, acho que no mundo todo, a gente tem visto um movimento maior de pessoas físicas entrando no mercado de ações, né? Acho que tanto lá fora, o movimento de plataformas como o Robinhood, como aqui no Brasil também, tá? Então, você acha que esse movimento tem ajudado em aumentar o preço dos ativos, tem inflacionado o preço dos ativos, ou você acha que é muito cedo para falar disso? A gente viu o institucional sair e a pessoa física entrar, né, nessa crise, que é uma coisa que a gente viu acontecer bastante.
Sem dúvida. E é um ponto é, também é muito importante de ser explorado. O que a gente teve, se a gente for lembrar, dando uns passos para trás aqui no começo do ano, lembra que o Charles Schwab, que é uma das maiores corretoras do mundo, colocou a taxa de corretagem para zero, tá? Então, para investidores, pessoa física, para fazer compra e venda de ações, não se paga corretagem. Depois, outras corretoras foram seguindo na mesma linha, né, para não perder mercado. Isso fez com que o volume de investidores, pessoa física, aumentasse também, tá? Então, ponto número 1. Ponto número 2. Quando investidor, pessoa física, vê e estava acompanhando aquelas ações que queriam comprar, que de algumas semanas passaram a valer 50% do que valia antes, 30% do que valia antes, e começa a observar uma retomada, eles não querem ficar de fora, tá? Então, investiram pesado. Investidor institucional, não. Investidor institucional, como o mercado estava muito mais incerto, tinha as suas preocupações de se não podia cair mais, então ia colocando, rebalanceando a carteira, colocando proteções e não aumentando muito o risco, tá? E por último, que é um fato bem interessante e curioso, é que os esportes pararam, né, no mundo inteiro. E existe, de fato, esses diversos sites de... me dá um exemplo de um site, é o Betting alguma coisa, Sport né? Betting, né? Sport Betting, tem todos esses sites que movimentam milhões e milhões de dólares. E aí, eu até migrou. eu li uma reportagem que esse pessoal que é simplesmente gambling, né? E fazendo apostas, não tinha mais os esportes para apostar e começaram a apostar na bolsa de valores. Então, teve uma migração desse pessoal também, tá? Tá, entendi. Não, faz sentido. O pessoal está apostando, mas não muito olhando para valuation, não olhando muito para o ativo. O negócio é apostar. Ao invés de você apostar num time, né? Você aposta numa empresa, né? Bom, mas seguindo com as questões aqui, Vinícius. Bom, a gente sempre olhou os Estados Unidos como um grande vencedor, né? Com um bom crescimento de PIB, mercado de trabalho estável, isso pré-pandemia, né? E agora a coisa mudou um pouco, a gente não sabe muito para onde que está indo isso. Tem alguma região que pode se beneficiar ou a gente continua acreditando que os Estados Unidos sai dessa antes dos outros ou, na verdade, o mundo todo deve demorar para se recuperar pós-pandemia? O que vocês estão imaginando? Isso para longo prazo, tá? Não Tá. posições táticas, mas olhando no longo prazo. Ao invés de falar de país, Bruno, eu queria falar de uma indústria específica. Não é nenhuma indústria, eu queria falar tecnologia, tá? Porque a gente tem um modelo tradicional de alocação, que o modelo tradicional de alocação fala, bom, então a gente investe um certo percentual da carteira de ações em uma determinada região, depois outro percentual na outra região, depois em um país e por aí vai, tá? Mas como a gente está vivendo num mundo cada vez mais globalizado, isso não é novo, a gente vem falando isso de muitos anos para trás, a gente olha as maiores empresas do S&P, tá? E as maiores empresas, consequentemente, empresas do mundo, quem são elas? Você tem Apple, vende só para os Estados Unidos? Não, vende para o mundo inteiro. Amazon, vende só para os Estados Unidos? Não, para o mundo inteiro. Google, Facebook, todas essas empresas, essas gigantes de tecnologia, o mercado consumidor delas é o mundo inteiro. Então não é uma região só. E é por isso que a gente vê o Nasdaq subindo mais de 10% nesse ano, em ano de pandemia. Tá? Então, o que a gente vê é que essas empresas, não só elas têm maiores receitas, mas elas também proporcionam outras empresas a ter um aumento de produtividade. Tá? Então, imagina, a gente está fazendo esse podcast aqui à distância, certo? Então, eu estou aqui em Genebra, você está aí, mas quem que proporcionou para a gente ter esse ganho de produtividade aqui, para eu não ter que ir para o Brasil ou você vir para cá? Foi uma empresa de tecnologia,
Ou, para a gente organizar essa reunião, a gente fez um convite no Outlook, que também não é algo muito novo, mas a gente ganha um aumento de produtividade. Ou seja, para países desenvolvidos, tá? Onde você já tem um labor growth que já é estável, né? Então, quantidade de população econômica ativa já estável, com pequeno crescimento, já tem investimentos suficientes, então capital deepening, né? Tô secando um pouco aqui o PIB, o que sobra é a produtividade, né? E a produtividade, ela vem dessas empresas de tecnologia. Então, o que a gente acredita é que essas empresas, mesmo com valuations que estão tendo, que os valuations são bem, podem parecer bem expressivos, elas possibilitam não só elas terem um aumento de receita, mas como outras empresas também. Então, seria mais uma preferência para o S&P do que falar de Estados Unidos, tá? Agora, os Estados Unidos também, maior economia do mundo, o mundo segue os Estados Unidos, né? 1/4 do PIB do mundo, e de fato, eles têm um poder de desligar e ligar muito rápido, né? Então, com certeza, e aí eu também parafrasei o Warren Buffett, né? Não vamos apostar contra a América, né? A gente vai junto com ele nessa e seguindo com a segunda economia do mundo, que é a China. A China também tem várias empresas de tecnologia que passaram, né? A China passou por esse momento de transformação que era só a indústria do mundo, depois passou a ser o copia e cola, né? Então todo mundo ia produzir lá e depois eles olhavam como era feito, copiavam essa tecnologia e faziam a deles, mas agora eles já estão no copy-paste, enhance, estão produzindo Payday, e tem várias gigantes chinesas que também são altamente competitivas no mercado global, então por isso a gente gosta bastante de China. Legal. Seguindo, você achou que a primeira pergunta era difícil, eu vou chegar com uma pior agora, tá? Então é uma dúvida que sempre aparece, tá? Sobre o câmbio. Acho que desde a época que eu trabalhava em banco, eu lembro do Pércio Arida falar que esse era o ativo que fazia os economistas ficarem mais, colocarem eles no lugar deles, porque esse ativo é muito difícil de acertar. Né? É o cemitério de economistas, né? Cemitério de economistas. Então, mas é a dúvida que todo investidor tem, principalmente quando está olhando, está pensando em investir no exterior. A gente viu o real se desvalorizar bastante em relação ao dólar. Eu acho que para quem não é do mercado, ele acha que isso só aconteceu aqui. Foi algo generalizado, mas aqui parece que foi um pouco pior. Certo. E a gente está com incerteza nos Estados Unidos, né? Ontem mesmo teve um advisor da Casa Branca falando sobre uma possível quebra do acordo com a China, tem eleições no radar. O que a gente pode esperar com esse pano de fundo do câmbio nesse momento? Eu acho que que a gente tem que entender primeiro é que o câmbio é um par de moedas, né? Então, uma moeda pode estar se valorizando frente a diversas outras e a outra também pode fazer esse movimento inverso. O que aconteceu foi que, desde o outbreak da pandemia, o dólar, a moeda dólar sozinha, comparado a todas as outras moedas, se valorizaram. Por quê? Porque é um safe haven, investidores saíram dos ativos de risco e foram buscar investimentos mais seguros, como os treasuries, por exemplo, lá, e para isso precisam de dólar. Então, todas as economias emergentes tiveram as suas moedas desvalorizadas. Acontece que no Brasil foi mais, né? Enquanto outros países, como o México, a Turquia, até a Argentina, com controle de preços, se desvalorizaram 20%, no Brasil chegou a se desvalorizar 33%. Isso devido ao risco político que a gente tem no Brasil. Tinha aquela questão, aqueles embates entre presidente, governadores, enfim, existe um risco político muito grande que
de um mês mais ou menos para cá, ele foi diminuindo e hoje o real ele está tão desvalorizado quanto as outras moedas, tá? Bom, com um cenário melhor mais para frente, tá? O dólar tende a se desvalorizar, que é o que aconteceu também no último mês, e por isso que isso ajudou o real a se apreciar, tá? Acontece que a gente vai ter, como você bem disse, a gente tem algumas incertezas pela frente, né? A gente tem uma eleição que não vai ser uma eleição tão fácil para o Trump agora. A gente tem um possível desgaste entre China e Estados Unidos, que pode adicionar um pouco de volatilidade no mercado, mas para investidores brasileiros é importante fazer aos poucos, né? Acho que se nem economistas conseguem acertar o câmbio, imagina o investidor pessoa física, né? A ideia é fazer aportes periódicos para que no longo prazo se tenha uma média, tá? E para que essa alocação fora, ela cubra todos os liabilities dos investidores que hoje aparentemente eles não conhecem, né? Porque hoje para o investidor brasileiro ele pode achar que a inflação dele é IPCA, mas se a gente está falando do público de alta renda, não é IPCA, né? IPCA é só uma cesta teórica básica de produtos e serviços, né? Mas para o investidor alta renda, eu estimo que né? Exato, que viaja para o exterior, porque tem carro importado, que tem o computador, que tem o iPhone, etc. Todos esses custos são dolarizados. Então, eu estimo que mais ou menos de 30% para cima dos custos desse investidor, ele seja dolarizado. Vini, e agora falando um pouco de mercados emergentes, a gente viu uma saída grande, né? O pessoal acaba indo nesses momentos de incerteza para um porto seguro que acaba sendo os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu isso, o investidor estrangeiro saindo, tirando o recurso daqui e voltando para o mercado mais seguro. Mesmo com esse câmbio desvalorizado, não compensa ainda para o investidor estrangeiro investir aqui? Eu sei que a gente tem ruído político, agora o Brasil virou epicentro de pandemia, mas eu queria saber se na precificação de ativos, por que o fluxo não voltou para os emergentes ainda? Porque, de fato, nesse cenário ainda que é incerto e com as economias emergentes ainda lagging behind na pandemia, ainda existe prêmio em outros lugares para chegar nos emergentes, tá? Então, o que a gente observou nas últimas 3 semanas foi o que é chamado do ciclo, né, do rebalanceamento. Então, o novo porto seguro dos investidores são as empresas de tecnologia, essas grandes. Tá? Então, teve uma subida grande do Nasdaq. Aí depois você sai dessas empresas e vai para outras empresas de valor, cíclicas. Depois você vai para empresas de growth. Aí depois você vai para as empresas de mercados emergentes. Então, teve esse movimento de realização de lucro e migração para outros tipos de ativos. Tá? A gente acha que tem bastante valor no mercado de renda fixa para mercados emergentes, porque vamos lembrar que as empresas que emitem bonds em dólares, em euros, elas são, na maioria das vezes, são as campeãs de cada país, né? Então, no Brasil, as empresas que emitem bonds aqui fora são Petrobras, Itaú, você tem Cielo, que são as campeãs, as maiores empresas. Então, o risco, né, comparado com o espectro total de empresas brasileiras, você está no melhor espectro, né? Mas se a gente olhar com escala global, comparado com outras empresas de investment grade, não tanto. Então a gente acha que tem prêmio ali. Os papéis se valorizaram bastante, dependendo dos papéis mais curtos voltaram quase tudo antes
antes da pandemia, os papéis mais longos ainda têm um pouco de prêmio, então a gente acha que faz sentido entrar na parte de renda fixa para mercados emergentes. Agora, se a pergunta foi o fluxo de investidores para o mercado de ações, ainda, como os mercados emergentes ainda estão passando e não saíram, com exceção, se eu não me engano, do Uruguai, que já achatou bem a curva, já tem poucos casos, os mercados emergentes ainda estão no meio, né, dessa quarentena, então fica muito incerto quando que vai abrir de novo, o quanto que as empresas vão perder de faturamento esse ano. Legal, Vini. Acho que para esse episódio é isso mesmo, essas eram as questões. Você saiu bem, apesar da dificuldade das questões que trouxeram para a gente. Tá? Obrigado pelo seu feedback. Então, agradeço a todos pelo tempo e no mês que vem a gente volta com mais questões e mais informações sobre o mercado. Legal, obrigado, Bruno. Prazer falar com você.